Meus queridos irmãos, nós no mês de agosto comemoramos 159 anos de Igreja Presbiteriana no Brasil e eu quero falar um pouquinho sobre a questão da igreja. Recentemente nós falamos aqui sobre a paz da igreja e hoje eu queria falar sobre uma igreja alerta, despertada. Eu quero convidá-los ao texto de Atos, capítulo 20, a partir do versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, dando ênfase então sobre uma igreja alerta. Atos, capítulo 20, a partir do versículo de número 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como fui que conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Um texto tanto longo da palavra de Deus, mas que servirá para a nossa meditação nesta noite. Meus queridos irmãos, esse texto fala
da despedida do apóstolo Paulo, e eu diria que é um dos momentos mais emocionantes, onde a sensibilidade chega às lágrimas. Paulo estava em Mileto, na cidade de Mileto, de onde ele manda chamar os presbíteros da igreja, os oficiais da igreja, aqueles que administram a igreja de nosso Senhor. E para quê? Para se despedir daqueles anciãos. E quando eles chegam, Paulo aproveita aquele momento para falar do seu ministério, para falar do seu compromisso como servo do Senhor, para falar a ele da responsabilidade que ele, Paulo, teve em anunciar a palavra do nosso Deus, mas também a oportunidade agora para falar aos presbíteros do seu desejo, do desejo de Paulo de ir a Jerusalém. E Paulo diz ao corpo regente da igreja de Éfeso que ele não sabia o que haveria de acontecer em Jerusalém, senão aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no seu coração, e que está aí no versículo 22 e também no versículo 23. E o Espírito Santo havia dito a Paulo o seguinte: o que te espera? Cadeias e tribulações. Então Paulo disse no versículo 25: e vocês então não verão mais o meu rosto. Não verão mais o meu rosto. E é claro que termina com Paulo orando, eles todos abraçando o grande missionário que foi apóstolo Paulo, e todos eles num pranto, num choro, porque era um momento de despedida, era um momento de saudade, e era um momento de lágrimas. Nesta palavra aqui de Atos 20, eu vejo Paulo, a princípio fazendo uma exortação ao corpo regente daquela igreja, dizendo o seguinte aos presbíteros: que eles deveriam cuidar deles mesmos, cuidar de si, cuidar da família, mas que eles também deveriam cuidar do rebanho do Senhor. Isso está no versículo de número 28. Atendei por vós, ou seja, cuidem de vocês, mas também cuide do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, presbíteros, anciãos, os administradores da igreja de nosso Deus. Paulo faz uma pastoral também dizendo que eles deveriam ficar atentos com relação à igreja, versículo 31, portanto vigiai, fiquem atentos sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E também diz ao corpo de oficiais que eles deveriam se ligar a Deus, versículo 32, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Então, na pastoral do Paulo, essas são as exortações. Agora, nessa mesma pastoral, ele faz uma advertência seríssima a respeito da igreja. Ele diz no versículo 29 e 30: eu sei que depois da minha partida, entre vós mesmo penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens dizendo coisas pervertidas, a fim de arrastar os discípulos atrás deles. E diante desta pastoral e desta advertência do apóstolo Paulo, eu queria contemporaneizar essa palavra, essa advertência, esses alertas de Paulo para o contexto da igreja no Brasil, para o contexto da igreja brasileira. Nós, meus irmãos, vivemos uma crescente no movimento evangélico brasileiro. O Brasil experimenta um grande crescimento evangélico. Hoje tudo é grande, mega templo, megas eventos, mega espetáculo, mega marcha para Jesus, tudo é grande no Brasil. Mas por outro lado, você também tem uma crise no setor evangélico. Você percebe que
Houve um crescimento evangélico, mas também houve um crescimento de práticas estranhas, de métodos suspeitos, de confusão doutrinária, de crise ética. Então Paulo está dizendo à igreja, aos presbíteros de Éfeso: fiquem alertas. Versículo 31, portanto vigiai. E era isso que eu queria falar nessa noite, sobre uma igreja alerta. E como é uma igreja alerta? O que ela tem que fazer? O que devemos fazer? Como a igreja deve se comportar? Eu quero começar a partir do versículo 32, dizendo que uma igreja alerta é uma igreja centrada na adoração a Deus e não em seus líderes. Porque o versículo 32, Paulo diz o seguinte: eu encomendo a vocês ao Senhor. E uma igreja alerta é uma igreja centrada na adoração a Deus e não nos seus líderes. Encomendo-vos ao Senhor. Ele está falando com um corpo dirigente da igreja de Éfeso. Ele está falando com os oficiais. A igreja é alerta quando ela está centrada na adoração a Deus e não aos seus líderes. E hoje é muito comum o culto à personalidade, onde o homem ocupa o lugar que deve ser totalmente de Deus. Um exemplo disso é na igreja mórmon. Por exemplo, eles rendem louvores ao seu fundador, Joseph Smith. E o hino de número 108 da denominação tem como título o seguinte: hoje ao profeta louvemos. Isso é um culto à personalidade. Uma igreja alerta é uma igreja centrada na adoração a Deus e não aos seus líderes. O texto diz: encomendo-vos ao Senhor. Os adeptos da seita do chamado reverendo Moon carregam consigo uma foto do líder para garantir a proteção dos anjos e do bom mundo espiritual. Tem cabimento isso? E eu não quero ver ninguém com uma foto minha aí, porque não vai adiantar nada. Na seita do reverendo Moon, nesse grupo, as orações são feitas em nome do reverendo Moon ou então em nome da sua esposa. Também não quero ver ninguém fazendo oração no nome da Marina. Isso é um culto à personalidade. Paulo está dizendo aos presbíteros, ao corpo regente da igreja de Éfeso, versículo de número 31, vigiai, portanto vigiai. E uma igreja alerta é uma igreja centrada na adoração a Deus e não aos seus líderes. Versículo 32, encomendo-vos ao Senhor. Eu quero dar um exemplo do que é a adoração a seus líderes e o que é a escravidão espiritual. Vamos imaginar um modelo de igreja. Digamos que aqui fosse uma igreja enorme, grande, um terreno grande, e houvesse, primeiro, uma piscina aquecida à disposição das crianças carentes. Olha que chique, hein? Chega na igreja, tem uma piscina aquecida para as crianças carentes. Tudo bem. Imagine que essa igreja também tivesse cavalos para as crianças da cidade montar. Pôneis. Chega na igreja e as crianças podem andar a cavalo. Muito bem. Imagine que essa igreja fornecesse bolsa de estudos para quem quer estudar na faculdade, os pais não têm condições financeiras, e essa igreja banque o estudo dos seus filhos. Imagine uma igreja onde há um alojamento para os idosos, um alojamento cuidado por esta igreja. Imagine que nesta igreja há um posto médico, um atendimento médico em domicílio. Imagina só, o médico da igreja vai à sua casa. E um programa de reabilitação para dependentes químicos.
Excelente. Uma maravilha. Imagine que o pastor dessa igreja é uma inspiração a todos. E que até o ministro ou secretário da saúde, da educação e do bem-estar mencione o seu nome como sendo um grande pastor. Um grande pastor. Afinal de contas, ele montou uma agência de empregos na sua igreja. Está desempregado? Vai para a igreja. Tem uma agência, arruma um emprego para você. Ele criou asilos e casas para deficientes. Ele conseguiu montar uma clínica médica. Há inclusive nesta igreja assistência jurídica grátis. Além dele expulsar demônios e fazer um tanto de curas e milagres. Eu tenho certeza que você está pensando, onde é que está essa igreja? Onde é que fica essa igreja? Porque com certeza não fica na Rua 9. Não fica. Eu vou dizer para os irmãos onde é que fica essa igreja. O líder dessa igreja, adorado pelos seus adeptos, convidou todos num culto a tomarem cianureto de potássio. E a maioria dos congregados ingeriu veneno. Primeiro foram os bebês, depois as crianças maiores e depois os adultos. E foi isso que Jim Jones fez em 1978. Ele, fundador e líder do Templo dos Povos, levou ao suicídio coletivo mais de 900 pessoas, sendo delas mais de 300 crianças. Isso é o que acontece quando não se adora a Deus e se adora o ser humano. Paulo está dizendo assim, a igreja tem que estar alerta a isso. Vigiai, portanto vigiai. E uma igreja alerta é uma igreja centrada na adoração a Deus e não nos seus líderes. Versículo 32: encomendo-vos ao Senhor. Ao Senhor. O grande problema também dos nossos dias é a chamada pregação midiática. Hoje os pastores querem estar na mídia. Eu, por exemplo, estou na internet. As pessoas estão buscando visibilidade, popularidade, o pecado da notoriedade. Muitos se apresentam como sendo heróis sobrenaturais, por isso são endeusados, aclamados, adorados. Thomas Carlyle é um historiador escocês. Em 1840 ele escreveu um livro, e o título do livro me chama a atenção. Eu tenho esse livro. O título é Os Heróis e o Culto dos Heróis. E é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias, o culto ao ser humano. Gente com caráter megalomaníaco. Querem a maior igreja, o maior dízimo, o maior aquilo outro. São autoproclamadores de títulos tão elevados, a invejar o mais diplomado dentro da nossa igreja. Agora eu não quero ser ter o título de pastor, não. Agora eu quero ser chamado de bispo. Não, agora eu não quero ser chamado de bispo, não. Agora o meu título é apóstolo. Não, agora não é apóstolo, não. Agora eu quero ser chamado de arcanjo. Daqui uns dias pode chamar de Deus, porque Messias, se bem que Messias tem, né, por aí, né? O camarada pode chamar Messias. Meus irmãos, a igreja tem que estar alerta. E uma igreja alerta é centrada na adoração a Deus e não nos seus líderes. Paulo diz, encomendo-vos ao Senhor, ao Senhor. A segunda lição a respeito de uma igreja alerta, nesse texto, no capítulo 20 de Atos, é que uma igreja alerta, ela sabe identificar os ventos de doutrina com a maior clareza. Porque Paulo diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, penetrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos surgirão homens falando coisas pervertidas, a fim de arrastar os discípulos
atrás deles, versículo 29 e 30. O que é que Paulo está nos ensinando? Que uma igreja alerta deve saber identificar as heresias, os ventos de doutrina com a maior clareza. E é isso que Paulo sempre fez. E ele não o fez neste momento porque era algo que ainda haveria de acontecer. Mas Paulo sempre deu nome aos bois, usando um linguajar um pouco mais trivial. Quando ele escreve para Timóteo, Paulo cita o nome das pessoas que abandonam a fé, que pervertem os caminhos do Senhor, que torcem a palavra. Às vezes a gente tem medo de falar. Às vezes a gente, não pode fazer isso. Não podemos falar. Não podemos citar. Paulo fez isso com a maior clareza. Em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz o seguinte: porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram, ele cita dois nomes, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, uma igreja alerta é uma igreja que sabe identificar os ventos de doutrinas com a maior claridade. E é isso que Paulo sempre fez. Eu sei que depois da minha partida vão penetrar lobos vorazes, homens dizendo coisas pervertidas. A igreja tem que identificar esses ventos de doutrina com clareza e ensinar a igreja. Na segunda carta de Timóteo, Paulo fala da linguagem e ele cita dois nomes, Himeneu e Fileto. E ele diz: esses dois homens se desviaram da verdade e estão pervertendo a fé a alguns. Escrevendo ainda a Timóteo, ele diz: porque Demas, ele cita o nome, Demas, amou o presente século e me abandonou. Então Paulo citou, ele não escondeu de ninguém. Eu penso que se Paulo estivesse nos nossos dias, iria escrever assim no boletim: fulano de tal, olha, não faça negócio com ele porque ele é mau pagador. Fulano de tal, está devendo na praça. E fulano de tal não vai para a igreja. E fulano de tal é isso. Ele ia falar. E ele fez isso. Porque uma igreja alerta sabe identificar os ventos de doutrina com muita clareza. No livro Evangélicos em Crise, o autor deste livro cita, ele diz o seguinte: imagine se um remédio causasse o perigo de morte. Imagina o governo, você liga a televisão e a propaganda do governo diz assim: olha, estão vendendo um remédio por aí, esse remédio é perigoso, esse remédio deixa você cego, deixa você surdo, esse remédio faz você não andar, você não consegue andar mais, você perde os movimentos das mãos, dos pés, você não tem, esse remédio é perigoso e você pode morrer. Agora imagine, e o governo dizendo, e esse remédio está sendo vendido na farmácia. Agora você imagine se o governo dissesse o seguinte: mas nós não vamos falar o nome do remédio não, cada um que descubra. Tem cabimento uma coisa dessa? Uma igreja alerta é uma igreja que sabe identificar os ventos de doutrina com a maior clareza. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida vão penetrar lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A igreja tem que identificar sim tudo que é heresia, tudo aquilo que não exalta e não glorifica o nome de Deus. Às vezes a gente diz: mas pode citar a igreja, aqui dentro da igreja a gente não pode citar a igreja. Não pode. Pode. O que é que Jesus fez no Apocalipse? Ele disse o nome da igreja, ele disse a cidade que estava essa igreja, ele deu o endereço dessa igreja, e ele disse inclusive qual era o problema dessa igreja,
Como exemplo, a igreja de Sardes e de Laodiceia. Ele diz, com todas as letras, e está escrito no livro sagrado. A igreja tem que saber identificar os ventos de doutrina com a maior clareza. Isso é uma igreja alerta. E é preciso denunciar o ensino distorcido, a prática questionável, o exemplo reprovável. Tem que ser, sim, dito. Jesus também denunciou as heresias que cercavam as igrejas. O Apocalipse capítulo 2, ele diz que até que a igreja de Éfeso estava de parabéns, porque eles odiavam a obra dos nicolaítas. E sabe o que Jesus diz a respeito dessa seita? Eu também odeio. Olha só o que Jesus disse. Eu odeio essa seita. Jesus disse com todas as letras, inclusive citando o nome da seita. Porque uma igreja alerta é uma igreja que sabe identificar os ventos de doutrina com muita clareza, para o bem do rebanho de Cristo. A igreja de Pérgamo, sabe o que ele escreveu, o que ele disse? Tem aí, no meio de vocês, pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão é um falso profeta. E ele diz também, e tem aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez ele cita uma seita. A igreja tem que saber identificar com clareza essas coisas que não exaltam a glória do nosso Deus. A igreja de Tiatira, ele diz o seguinte: tenho contra vocês, tem uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando esta mulher, a quem Jesus chama de Jezabel. Ele diz que a si mesma se declara profetiza. Em outras palavras, há uma falsa profetisa entre vocês. Desse jeito. Eu não vejo Jesus rodeando, não. E nem Paulo. Eles vão direto. Porque é isso que Paulo fez no capítulo 20. Olha, eu sei que depois da minha partida vão penetrar lobos vorazes, não pouparão o rebanho. E vão surgir gente dizendo coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Versículos 29 e 30. Então, uma igreja alerta é uma igreja que sabe identificar os ventos de doutrina com muita clareza. Por fim, uma igreja alerta é uma igreja que valoriza a palavra de Deus como fonte da revelação. Versículo 32: encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça. Uma igreja alerta valoriza a palavra de Deus como fonte da revelação. Hoje, meus irmãos, a igreja evangélica só quer saber de sucesso. E não importa os meios, o que é pior. Se há alguém na igreja com pensamento antibíblico, se há uma postura antiética, se há um estudo antidoutrinário, as pessoas não estão preocupadas. Tem que se preocupar, sim. E a maneira da igreja se libertar dessas coisas é valorizando a palavra como fonte da revelação, seja a Bíblia Sagrada. Por isso que há distorções bíblicas por aí, o evangelho da saúde, a cura, a apologia ao dinheiro, a prosperidade. Ora, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte: quem ama o dinheiro não entrará no reino dos céus. Se no teu coração está o dinheiro, com certeza não entrará no reino. Uma igreja alerta é uma igreja que valoriza a palavra como fonte da revelação. Paulo diz no versículo 32: encomendo-vos, falando para o corpo de liderança da igreja, ao Senhor e a palavra da sua graça. Há um sensacionalismo muito grande também no culto, e isso é uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa demoníaca e perigosa. Ideia de soprar, né? A pessoa sopra.
Ideia de jogar o paletó, aí cai um monte de gente na igreja. Eu penso que há 2 motivos pelos quais, se jogar o paletó, a pessoa cai. Primeiro, que a pessoa é sugestionada a isso. Olha, se eu jogar o paletó em vocês, vocês vão cair no espírito. Aquilo entra na cabeça, só cai. O segundo motivo é o seguinte: se eu jogar esse paletó suado como eu estou nesta noite sobre você, com certeza você desmaia. Então eu só conheço esses 2 motivos. Cair no espírito, não há prática disso nas escrituras sagradas. Nenhum texto nos autoriza a fazer isso em nome de Deus. Não há como legitimar uma prática dessa natureza. E uma igreja alerta é uma igreja que valoriza a palavra de Deus como fonte da revelação. Paulo diz: encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Palavra da sua graça. Mas enquanto você liga a televisão e vê umas práticas extravagantes por aí, né? E algumas ações descontroladas dentro da igreja. Eu me lembro quando surgiu a chamada unção do riso. Aí eu ri mesmo. Surgiu na igreja Vineyard, em Toronto, no Canadá. Pessoas na hora do culto fazendo sons de animais. E de repente todo mundo cai num riso histérico, cai na gargalhada, no meio do culto. E começam a rolar pelo chão da igreja. E ainda que alguém me diga: mas essa experiência foi maravilhosa para mim. Experiência não é padrão para a verdade. Experiência nenhuma é padrão para a verdade, mas a bendita e santa palavra de Deus. E uma igreja alerta é uma igreja que valoriza a palavra como fonte da revelação. Versículo 32: encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: olha, vai surgir mesmo essas coisas, vão surgir mesmo essas coisas, espíritos enganadores, ensinos demoníacos. Paulo fala isso para Timóteo no capítulo 4 da sua primeira carta. Agora, eu fico impressionado com gente que consegue dar uma revelação extra bíblica. Sabe o que é isso, não? Gente que fala uma coisa, uma história que não está na Bíblia. Há um livro de um desses autores em que ele vai descrever o corpo de Lúcifer. Primeiro, já está meio estranha, né? Corpo de um anjo. Já começou errado. E esse autor disse que o corpo de Lúcifer era assim. Vou descrever para os irmãos. Que ele, Lúcifer, foi criado com alguns tubos na sua asa. Não sei se é de PVC, se é de alguns tubos. E que quando ele abria a asa, por esses tubos saía uma música, um som. Então toda vez que Lúcifer abria as asas, os anjos começavam a cantar. Falei: meu Deus do céu, de onde esse maluco tirou isso? De onde esse miserável criou uma história dessa? De onde isso? E isso está sendo às vezes propagado por aí. E há quem compra esses livros, lê, bebe uma coisa que eu diria uma desgraça dessa. Uma igreja alerta? Não. Paulo está preocupado com a igreja. E ele diz ao corpo de dirigentes daquela igreja: encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Ou seja, uma igreja alerta é uma igreja que valoriza a palavra como fonte da revelação. E teria tanta coisa para dizer, mas vou dizendo aos poucos. Espero fazer aí uma série de meditações a respeito da igreja, né? Inclusive um retrocesso teológico, né? A utilização de práticas da antiga aliança, vestes judaizantes, representação de arca, representação de anjos dentro da igreja. Dentro da igreja.
Não sabe que isso anula a nova aliança? Isso é um pecado terrível que a igreja comete. Meus irmãos, no Pentecostes, nada disso aconteceu. Nada disso. Na descida do Espírito Santo, enquanto Pedro pregava a palavra de Deus, a palavra de sua graça, como Paulo escreveu aqui, e diz o texto, Espírito Santo tomou o coração das pessoas. O texto lá diz que compungiu-lhes o coração. Em grego, o verbo que é traduzido como compungir, em grego é o verbo furar, perfurar. Quando Pedro pregava a palavra do Senhor, o Espírito Santo furou o coração das pessoas, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela penetra no coração. E 3.000 pessoas foram batizadas. Eu fiz um cálculo, meus irmãos, nós temos um pouco mais de 200 pessoas, umas 200 pessoas aqui nesta noite. Para 3.000 são 1.400%. 1.400% a mais. Mas não foi negociada a palavra de Deus, foi pregada a palavra de Deus, e por intermédio da palavra de Deus, o Espírito Santo tocou o coração das pessoas. E quando a palavra fere o nosso coração, a gente se rende diante do trono de Deus, a gente chora, a gente se rende, a gente abre a alma e segura na doutrina de Cristo para sempre. É isso que acontece. Eu quero concluir então. Paulo se despede daquela igreja, se despede dos presbíteros daquela igreja, num momento bastante comovente. Eles se abraçam, choram, mas ele deixou o recado, falou sobre a igreja alerta. Portanto, vigiai. A igreja alerta é uma igreja centrada na adoração, não dos seus líderes. Uma igreja alerta sabe identificar os ventos de doutrina com muita clareza. Uma igreja alerta valoriza a palavra de Deus como fonte da revelação. E se você sentiu que isso é para você, guarde essa palavra no coração. Siga os passos de Jesus. Ame a Deus e a sua palavra, a palavra de sua graça. Que Deus nos ajude como igreja. Que Deus ajude a Igreja Presbiteriana do Brasil nos seus 159 anos em solo pátrio. E a Ele, e somente a Ele, seja toda a honra e toda a glória para sempre. E a igreja diz: amém. Amém.